Fala galera, sejam bem-vindos a bordo. Eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil, e esse é mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Hoje é dia da gente conhecer mais uma das invenções da Itapemirim. Lá nas décadas de 80 e 90, a Itapemirim tinha sua própria fábrica de ônibus, então tudo aquilo que ela imaginava, ela conseguia transformar em realidade por meio dela. Hoje a gente vai conhecer então alguns tribos que eram adaptados para transportar carga, tá? Eles transportavam passageiros também, mas eles tinham uma adaptação para transportar um volume maior de carga. Bom galera, então se você gosta das histórias que a gente conta aqui no quadro Ônibus Não É Tudo Igual, já deixa o seu like, que a história de hoje também é bem legal. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se, e caso você queira apoiar a criação de conteúdo, junte-se a gente no clube de membros do canal. Assim, o seu nome aparece lá no final do vídeo, quando aparecer ali os apoiadores, né, na página de apoiadores, lá no final. Dito isso, solta a vinheta do canal e vamos conhecer esses tribos aí de carga. No seu auge, a Itapemirim buscou ao máximo ser uma empresa autossuficiente, tentando internalizar todos os processos possíveis. Por meio da Tecnobus, ela fabricava seus próprios ônibus, caminhões, veículos utilitários e fornecia a si mesma peças de reposição para seus ônibus. Toda essa estrutura protegia a empresa da economia instável do Brasil, que durante as décadas de 80 e 90 atingiu recordes de inflação, chegando na casa dos 80% ao mês. Então imagina você comprar uma peça de reposição com o seu fornecedor no dia 1º de um determinado mês por 10 mil, e ao fim daquele mesmo mês, essa mesma peça estar custando agora 18 mil. Essa era a realidade do mercado nesse período. Nesse período, a empresa também buscou aumentar as suas fontes de receitas, atuando em vários segmentos logísticos. Para cargas, ela teve a companhia aérea, ela tinha os caminhões e ela tinha também ônibus que só transportavam carga. Na logística de passageiros, além da própria Itapemirim, ainda havia a Penha e a Caioa, que naquela época ainda pertenciam à Itapemirim. Hoje em dia, é bem comum as empresas de ônibus misturarem as duas coisas, levando passageiros e carga nos bagageiros. Inclusive, existem várias rotas que só são rentáveis por conta do transporte de carga. Para dar um exemplo, há alguns anos eu viajei na Cantelli, numa linha que sai de Barreiras, na Bahia, atravessa o país e vai até Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Naquela viagem, durante uma boa parte do trajeto, o único passageiro a bordo era eu, mas os bagageiros estavam abarrotados de carga. Tinha várias placas de energia solar sendo transportadas no ônibus naquele dia. Hoje em dia, isso ficou mais fácil, os ônibus ficaram maiores e hoje podem chegar até 15 metros de comprimento, além de terem ficado mais altos e terem consequentemente bagageiros maiores. No início dos anos 2000, a Itapemirim começou a dar um foco especial a essa operação mista, levando carga e passageiros juntos. Ela poderia ter investido em LDs para isso, mas a Itapemirim tinha sua própria fábrica de ônibus e a inventividade necessária para criar algo próprio. Assim, a Itapemirim escolheu 6 ônibus da sua frota para passarem por uma adaptação. Esses ônibus eram 12607, 12663, 12743, 12753, 12757 e 12765. Todos esses modelos tinham carroceria da Tecnobus, modelo Tribus 2, e mecânica da Scania, modelo K112. O ano de fabricação deles variava entre 1986 e 1987. A adaptação deles para transporte de carga foi feita no início dos anos 2000, por volta de 2003 ou 2004. E como era essa tal adaptação? Todos esses ônibus tinham 42 lugares. A quantidade de poltronas foi reduzida para 38, retirando os últimos 4 assentos do fundo. Desses 38 lugares, 36 eram para passageiros e haviam 2 poltronas reservadas para um motorista reserva, porque em algumas rotas que ele fazia, ia um motorista titular e um motorista reserva junto. O banheiro foi colocado mais para frente, deixando um amplo espaço no fundo, onde foi instalada uma divisória. Por fora, foi instalada uma porta elétrica, que se abria para a entrada de carga. Não tenho dados técnicos dessa adaptação, mas estimo que ela aumentava em 50% a capacidade de carga do ônibus.
A empresa tinha algumas rotas específicas em que o fluxo de envio de encomendas era mais alto. Embora ela não fizesse a linha São Paulo-Belo Horizonte, ela transportava muita carga entre essas duas cidades. Assim era comum ver esses ônibus rodando em linhas como São Paulo-Caratinga e São Paulo-Ipatinga, que passam por Belo Horizonte. Havia ainda outras rotas específicas que transportavam muita carga. Em Caruaru, existe uma das maiores feiras de roupa do Brasil, chamada Feira da Sulanca. Muitos comerciantes se deslocam para lá para adquirir peças para revender. Então a Itapemirim também utilizava eles em rotas como São Paulo, Santa Cruz do Capibaribe, que passa em Caruaru, além de também utilizar eles em viagens saindo do Pará e do Maranhão rumo a Caruaru, levando predominantemente o público conhecido como sacoleiros para fazerem compras lá nas feiras de Caruaru. Esses carros permaneceram na frota da Itapemirim até 2008, 2009 aproximadamente. Como naquela época a Itapemirim ainda não vivia o atual momento conturbado, os carros foram vendidos normalmente, rodando, e alguns deles continuaram fazendo viagens ali na região de Caruaru. O 12607 foi vendido para uma empresa de Teresina, chamada Brasil Turismo, mas quando ele foi vendido a adaptação do fundo já tinha sido desfeita. Ele permaneceu com essa empresa até 2018 e foi vendido pelos donos para a Sucata. Eu tive a oportunidade de falar ontem com o seu antigo dono, que me explicou que o carro estava em boas condições, nunca havia deixado eles na mão na estrada, mas que pela idade do veículo muitos clientes não queriam mais alugá-lo e por isso ele acabou tendo esse fim. O 12663 foi vendido ainda com a adaptação no fundo, para a empresa DL Turismo, que faz viagens carregando geralmente sacoleiros, essa empresa lá do Nordeste. O registro mais recente dele é de julho do ano passado, e como dá pra ver, ele segue levando bastante carga. O terceiro carro, que é o 12743, foi vendido também com a adaptação para uma equipe de motociclismo, que faz manobras num globo da morte Brasil afora. Não há novos registros desse carro desde 2011, acredito que ele também não exista mais. O quarto carro, que é o 12753, não tem fotos na época da Itapemirim. Ele foi vendido por volta de 2008 para uma empresa chamada WF Turismo, que fica no Distrito Federal. Nos últimos registros, datados de agosto de 2017, ele aparece com pintura escolar circulando pelo Distrito Federal. O quinto dos 6 carros, que é o 12757, foi vendido com a adaptação também. Depois da Itapemirim, foi agregado na Transbrasil e fazia viagens entre São Paulo e Caruaru. Os últimos registros dele são de 2016. O sexto carro, que é o 12765, depois da Itapemirim, foi vendido para uma empresa chamada MMG Tour, que é de Alagoas, e estava super conservado por lá. Depois ele passou a rodar sem identificação, que também fazia viagens entre São Paulo e Caruaru. Em 2018, acabou tendo seu fim trágico, pegando fogo durante uma viagem, mas pelo menos na foto dá para se observar a divisória de separação do compartimento de cargas no fundo. Ou seja, pelo histórico desses 6 carros, o único que ainda deve estar em atividade é o antigo 12663, que ainda conserva a adaptação no fundo e tem registros rodando datados do ano passado, ou seja, tem registros recentes. E eu fico aqui apenas me perguntando, será que o dono desse ônibus tem ideia do quanto de história ele leva naquele compartimento de carga? Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do quadro Ônibus Não é Tudo Igual. Hoje contando a história aí desses tribos que tinham essa adaptação para transportar carga. Se você gostou da história, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Se você não deixou o like ainda, deixa o seu like vale muito pra gente. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui e semana que vem a gente tá de volta com mais um vídeo do quadro Ônibus Não é Tudo Igual. Fui!